Bom, meus amigos, hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, um convidado muito especial, meu amigo Giovanni, de longas datas, de muitas jornadas de vendas, muitas situações que vivemos. Uma pessoa que eu não encontro há mais de 15 anos, né? Um grande empresário aqui de Belo Horizonte, segmento do calçado, hoje com 3 lojas aqui em BH. Giovanni, vamos aproveitar aqui esse bate-papo aqui, esse jogo de dama, falar de negócio, falar de vida. Né, o que você tem para nos contar, né, como foi que começou a sua vida de empreender, né, nesse mercado tão concorrido. Fala um pouquinho, Giovanni, sobre você. Maravilha, maravilha. Para mim, satisfação imensa, né? Tá com meu amigo Petros aqui também. Nossa história é muito parecida, né? Porque eu costumo dizer que nós somos improváveis, né? Os improváveis. Pessoas que contrariaram o destino, né? Destino, verdade. Se fôssemos deixar o destino, como se diz, tomar a rédea da nossa vida, estaríamos no mesmo lugar até hoje, talvez, né? Comodismo, né, Giovanni? É, zona de conforto, né? O jogo da vida tá aqui, né? Justamente. O jogo da vida. Cara, se eu for falar da minha trajetória e da minha história, acho que dá para escrever um livro, né? Nós vamos ficar aqui uma madrugada. Negócios. Quando começou a Taqueta Calçados, né, aqui em Belo Horizonte, né, qual era a sua visão a nível de empreender, onde você queria chegar, como foi que isso desenvolveu aí na sua vida? Para hoje você está com 3 lojas, a sua empresa é bem conhecida aqui em Belo Horizonte, e fala um pouquinho sobre isso aí. Minha história é muito doida, cara. Minha história é muito louca porque eu acabei me tornando dono da empresa que eu era funcionário. E detalhe, sem ter um centavo para investir. Que ano, Giovanni? 2010, que foi quando eu retornei para BH em 2010. Salvador? Não, de Brasília. Eu estava em Brasília, voltei em agosto, se eu não me engano, de 2010 para Belo Horizonte. Sim. E ali se iniciou um novo ciclo na minha vida. O pessoal costuma falar muito sobre isso, né? Sobre ciclos, se encerra um ciclo, começa outro ciclo. Eu não sei se eu acredito nisso ou não. Mas então vamos dar início a partir de 2010. Certo. Em agosto de 2010, eu cheguei em BH, cheguei aqui meio sem perspectiva nenhuma, sem saber o que eu ia fazer. Eu fiquei muitos anos longe de Belo Horizonte, longe dos amigos. Fiquei uns 9 anos, 10 anos fora de BH. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu estava muito perdido, sem saber o que eu ia fazer. E fiquei um tempinho parado em casa mesmo, depois comecei a procurar algumas oportunidades de trabalho, né, e não se abria porta nenhuma. E eu tenho um grande amigo que é representante de calçados. E um dia a gente conversando, e ele falou assim: cara, e aí, o que você está pensando em fazer? Eu falei: cara, eu não tenho nada em vista ainda. Estou desempregado, estou precisando trabalhar, fiquei muitos anos longe de BH, perdi todos os contatos e eu preciso voltar para o mercado. Certo. E aí ele comentou comigo o seguinte, ele falou: olha, eu tenho um grande cliente aqui, um dos meus melhores clientes, lojista, e ele está precisando de um gerente para a loja dele, e a loja aqui perto da sua casa. Mas isso aí para administrar as lojas dele, né? Uma loja só. É uma empresa composta por 3 lojas, e ele precisava de um gerente para uma loja, certo, que era perto da minha casa. Certo. Só que no início eu relutei muito. Eu relutei muito porque eu não queria voltar para comércio. Certo. Eu sempre fui um cara da rua. Eu sempre gostei de estar na rua. Pra lá, pra cá, resolvendo as coisas no corre, viajando, né? Tive a mesma experiência que você, trabalhamos na mesma empresa, viajando muitos anos. Então, meu maior desafio era ficar preso dentro de um estabelecimento. Certo. Entrar ali 9 horas da manhã e ficar até 7 horas da noite. Certo. Então, eu não queria isso pra minha vida. Então, eu relutei um pouco no início. Eu falei com ele: olha, eu vou pensar, eu não queria voltar pro comércio. O comércio é muito desgastante. Eu vou pensar um pouco. Só que o tempo foi passando e não surgiu nenhuma oportunidade. Para não falar que não surgiu, eu acho que essa história eu nem nunca te contei, cara. Tudo para mim é fonte de oportunidade. Sim, claro. Eu falo que eu procuro ver o que todos veem e enxergar o que poucos enxergam. Há uma diferença muito grande. E eu tive a oportunidade de conhecer um cara aqui em BH, coincidentemente mexia com representação de calçado. E a gente acabou criando uma afinidade. E ele falou: irmão, eu vou arrumar para você um mostruário de calçado infantil para você visitar alguns lojistas, só que você vai ter que bater perna, vai ter que quebrar pedra. E na época eu estava sem carro, sem grana e sem saber o que fazer. Me deu um mostruário de sapatinho infantil, as caixinhas pequenininha. O que eu fiz? Eu colocava eles dentro de uma mochila e muitas das vezes eu tinha dinheiro para pegar um ônibus só para ir até o centro de BH e para voltar. E por muitas vezes, isso aqui não é clichê nem nada, é verdade mesmo, certo. Eu não tinha grana nem para almoçar ao longo do dia.
E o que eu fazia? Eu traçava um roteiro, o cara me deu uma lista de lojistas que eu tinha que visitar, e eu traçava uma rota. Como eu conhecia bem BH, eu falava assim, por exemplo, eu tenho cliente ali do Barro Preto até a Savassi. Então eu descia perto do Barro Preto, ia cortando tudo, subindo até a Savassi a pé. Encerrava o dia na Savassi, pegava o ônibus e vinha embora. Isso aí eu fiquei quase um mês fazendo isso. Não deu em nada, não tirei nenhum pedido. Não conseguia vender? Nada. Não vendi nenhum parzinho, nada. Aí ele viu que não deu certo aqui e me convidou para fazer uma viagem com ele. Aí eu fiz uma viagem com ele de 2 semanas, foi legal, rendeu bem na viagem, mas aí, como ele era comissionado, ele podia me dar só uma mixaria do que ele ganhava também. Eu fui mais para ajudar ele, só para pegar a mala no porta-mala do carro, ajudar a colocar, mostrar, enfim. E aí eu voltei e falei, irmão, eu te agradeço a oportunidade, mas isso aqui não virou não. Aí eu tinha aquela proposta para ser gerente da loja de calçados. Aqui em Belo Horizonte? Para ser gerente da loja de calçados, da Taquetá Calçados. Taquetá Calçados. E aí eu falei com meu amigo, falei, irmão, me apresenta lá pro pessoal, marca uma entrevista para mim, porque eu tô precisando trabalhar. E aí ele fez passou o meu contato para eles me ligaram, os proprietários da loja, e aí marcamos uma entrevista. Aí fomos para uma entrevista e ali trocamos uma ideia, eu falei um pouquinho sobre a minha experiência no ramo de vendas, né, o que eu já tinha feito e por aí vai. E eu me lembro que eu falei com meus ex-patrões o seguinte, eu falei, olha, eu vou ser bem sincero para vocês, não é muito o que eu quero para mim, porque eu não queria voltar para o comércio. Ficar preso numa situação engessado, que não pudesse te dar uma flexibilidade, uma mobilidade como você estava acostumado a trabalhar. Justamente. Entendi. Aí eu falei, vamos fazer um teste. Sim. Vamos fazer um teste e ver se vira ou não. Vocês avaliam o meu trabalho e eu vou avaliar a empresa também se eu vou ter afinidade ou não. Porque eu até falei com eles, eu sou um cara seguinte, tudo que eu pego para fazer, ou eu faço com excelência ou eu não faço. Meio termo para mim não existe. Muito bom. Então, se eu ver que eu me adaptei, vocês podem estar certo que eu vou dar o meu máximo. Se eu não me adaptar, eu vou falar com vocês. E a mesma coisa vocês. Sim. Se vocês acharem que eu não sirvo para aquela função, maravilha. Fizemos o contrato de 3 meses, eu comecei a trabalhar e eu observei uma característica seguinte, que eu falo o seguinte, eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Só que isso é muito importante. Primeiro, eu procurei cuidar muito bem do que era dos outros, para depois eu estar moldado para cuidar do que é meu. Porque hoje, qualquer pessoa que você perguntar quer ser dona do próprio negócio, mas ela não sabe cuidar nem do que é dos outros. Ela não consegue desenvolver com excelência nem aquilo que ela foi paga para fazer na função. Então, assim, Giovanni, só um detalhe sobre esse ponto que você está tocando. Então, é muito interessante você falar isso, né? Que às vezes as pessoas falam, poxa, mas se eu fosse empresário, se eu tivesse em tal posição, se eu ganhasse o que esse cara ganha, e às vezes não sabe, né, como chegar nesse ponto, né? Então, é interessante você falar isso, que às vezes as pessoas querem ter, mas não sabem cuidar nem do próprio negócio dos outros, ou do negócio dos outros. Como é que ela não cuida bem do negócio dos outros, vai cuidar bem do negócio dela, né? É um ponto interessante. Então, para mim, principal, você quer ser dono do seu próprio negócio? Aprende a cuidar primeiro do que é dos outros. Muito bom. O dia que você cuidar do que é dos outros com excelência, aí você está preparado para ter seu próprio negócio. Isso aí é base, é principal. Então a gente vê aí, hoje, muitos palestrantes motivacionais e tal, não tenho nada contra, acho até importante sim, buscar conhecimento, mas no meu ponto de vista, a base é essa. O dia que você aprender a cuidar do que é dos outros, que seja, irmão, se você for trabalhar na área da limpeza de uma empresa, seja o melhor naquilo lá. Se for para você varrer, espanar, mexer no estoque, seja o melhor. O dia que você aprender a ser o melhor naquilo, você está pronto para o seu. Então, eu tinha esse consentimento. Falei, olha, primeiro eu preciso aprender a cuidar do que é dos outros, para eu estar preparado. E eu sempre fui muito observador com meus patrões. Eu falo que toda empresa que eu trabalhei, eu não vesti a camisa da empresa, não. Eu tatuei ela no meu corpo. Você lembra, a gente trabalhou junto, você via como que eu me dedicava à empresa lá. Sim. Eu tatuava o nome da empresa no meu aquela corpo. Coisa de vestir a camisa, né? Vai além de vestir a camisa. Além de vestir a camisa. Então eu sempre fui assim e admirava muito meus patrões. E eu sempre procurei empregos que eu tivesse contato com o dono, para que o dono pudesse me avaliar. E não alguém abaixo dele, porque era mais fácil eu crescer. Então, no meu processo na Taquetá Calçados, eu comecei a observar demais os meus patrões. E eles se tornaram uma referência para mim.
E eu falei, cara, esses dois são muito bons. E eu falei, caramba, eu sabia que eles tinham 3 lojas, eu falava assim, olha, eu tenho que mostrar para eles que eu sou bom no que eu faço. Para que eles possam começar a ver em mim o potencial e me dar oportunidade de crescimento nessa empresa, porque eu já gerenciava uma loja. E o meu objetivo não era gerenciar uma, era supervisionar as 3, chegar a supervisor. A princípio, esse era o meu desejo. Eu falo que eu usei 3 características essenciais também em quem quer empreender, que é determinação, dedicação e decisão. Cara, eu fui muito determinado naquilo que eu queria, muito dedicado no que eu fazia e muito decidido na minha fé de que eu chegaria lá. Então, usei essas 3 características: determinação, dedicação e decisão. Então, eu me dediquei muito à empresa, me coloquei à disposição. Então, assim, tentei usar o máximo das características positivas que eu tenho para gerenciar a loja no padrão do que eles queriam. É lógico que eu sempre falei para eles, falei, olha, eu jamais vou olhar isso aqui com o mesmo olhar que vocês, porque vocês são donos e eu sou um gerente, mas eu vou tentar chegar o mais perto do que vocês querem. Muito bom. Entendeu? Mas eu sei que, como eles eram uma referência para mim, eu não consegui chegar no nível deles, mas ali eu estava buscando. Então, e nessa caminhada, por várias vezes também, eu pensei em desistir. Porque o comércio não era o que eu queria. Não era o que eu queria para mim, não era o comércio. Então passou 1 mês, passou 2 meses, passou o processo de experiência, eu fui efetivado, deu certo, e aí fomos dando continuidade ao trabalho. Começou a fluir. Começou a fluir, mas eu ainda me senti um leão preso numa jaula. Porque eu fiquei 8 anos na rua. Aquela vontade de querer ganhar o mundo e não poder. Era até engraçado que por muitas vezes minha patroa chegava e falava comigo assim, cara, às vezes eu percebo que você tá aqui dentro, mas sua cabeça tá lá fora. E era verdade. Eu pirava dia de sábado quando eu tava lá dentro e eu via aquele monte de gente andando lá fora. E eu falava, cara, eu queria estar lá fora, eu queria estar livre, eu não queria estar aqui dentro trabalhando sábado de 9 da manhã até as 6, 6 e meia da noite. Só que eu aprendi uma coisa muito cedo. Quando não se faz o que gosta, aprenda a gostar do que faz. Muito bom. Então eu naquele momento eu não estava fazendo o que eu gostava, porque eu gosto de rua, eu gosto de comunicação, eu gosto de venda externa. Certo. Mas eu fui aprendendo a gostar do que eu fazia. Eu falei, opa, eu vejo uma oportunidade nesse negócio aqui de crescimento. Porque eu via meus patrões muito na correria, eu falei, eles precisam de uma pessoa para olhar isso aqui. E eu comecei a ver uma oportunidade e fui aprendendo com muito esforço a gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, por várias vezes eu falava assim, não é o que eu queria fazer, certo, mas eu vou fazer com excelência. E o interessante é que é o seguinte, quando eu fui, como se diz, ganhando mais a confiança deles, a credibilidade deles, fui tendo mais autonomia, fui me espelhando neles, fui admirando cada vez mais, foram me dando mais liberdade para trabalhar, eu fui me soltando mais, Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ficar muito ligado, Petros, porque ao longo da nossa caminhada surgem propostas que eu chamo propostas de faraó. Por que propostas de faraó? Talvez para desviar do foco. Perfeito, para te tirar do seu foco. Do foco. Porque é o que Faraó fazia com Moisés por várias vezes. Toda vez que Moisés ia a Faraó pedir para que ele libertasse o povo, Faraó lançava uma proposta, aparentemente boa. Muito boa. Moisés ia lá e cumpria a parte dele. Sim. Faraó não liberava o povo. E aí entrava naquele ciclo de novo. Entendi. Então nessa caminhada minha, eu recebi muitas propostas, aparentemente muito melhores do que aquela, financeiramente e profissionalmente. Mas hoje eu entendo que eram propostas de Faraó. Ô Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta. E como foi que surgiu a primeira oportunidade da primeira loja, da compra da primeira loja? Aí foi o seguinte, e meus ex-patrões começaram a compartilhar comigo um desejo de ir embora, eles queriam ir embora de BH. Estavam plantando outros projetos, para eles e queriam ir embora para BH. E eu ouvia de vez em quando eles dizendo que iria vender uma das lojas. Você já ouvia? Ouvia. Entendi. Eles comentando com algum representante comercial que ia na loja, e depois eles compartilharam comigo. A ideia de vender uma loja. A primeira pessoa em vista seria... Não, porque eu não tinha o dinheiro para comprar.
Eu não tinha grana para comprar a loja. Nada, zero? Nem um centavo, nada. Eu não tinha o dinheiro para comprar. Quanto você tinha na conta? Na época, O que é menos zero na conta? Nada. Ponto. É o que eu tinha na minha conta. Zero à esquerda. Eu não tinha nem conta, aliás. Não tinha conta. Porque nem nome limpo eu tinha. Quando eu cheguei em BH. Nem crédito, nem nada, conta? Não tinha não. Então, e um ponto interessante que você tocou nisso aí me fez lembrar, uma coisa que me fez tomar a decisão de ficar na Taquetá foi o seguinte, eu tinha até esquecido. Eu lembro que antes de concluir 3 meses, o meu patrão me via indo pro ponto de ônibus. E um dia ele falou comigo assim... Você não tinha carro? Você tem habilitação, cara? Eu falei, tenho habilitação. Por que você não compra um carro pra você? Aí eu expliquei pra ele, falei, cara, eu não tenho linha de crédito. Tô com o nome ferrado mesmo. E tava mesmo. Abriu o jogo? Eu falei, eu não tenho linha de crédito hoje. Ele falou, beleza. Aí uns dias depois ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu tenho um amigo que mexe com compra e venda de carro. E ele tá com um carrinho lá que pode ser que atenda a sua necessidade. E de repente a gente podia ver se pegava esse carro pra você, desconta do seu pagamento e tal, enfim. Aí eu falei, maravilha. Eu falei, pô, traz o carro pra eu dar uma olhada, né? Aí esse amigo dele trouxe o carro pra eu ver. Um Suzuki Swift. Você conhece esse carro? Qual foi o ano? O ano do carro? Suzuki em 93. 93. Um Suzuki Swift 93. Sim, conheço. Um carrinho feio que dá dó. Mas quando eu bati o olho, meu olho brilhou. Você gostou? Falei, cara, pra quem tá pegando o ônibus todo dia pra ir trabalhar e voltar, maravilha. Claro. E aí o amigo dele falou, que hoje se tornou meu amigo, falou assim, faz o seguinte, cara, fica com o carro uma semana e vê. Você gosta? Se você vai gostar ou não. Você vai atender a sua necessidade. Falei, maravilha. Então o cara deixou eu ficar uma semaninha com o carro. Carrinho bacana, assim, feio, carrinho horroroso. Mas muito gostosinho de dirigir. E aí eu fiquei uma semana com esse carrinho e gostei do carro. Aí fomos partir pro preço do carro. Mas quanto que custa o carro? Na época, se eu não me engano, o carro custava R$4.000. Aí ele falou assim, como que você pode pagar por mês? Aí eu falei, dá pra descontar do meu pagamento uns 300, 200. Ele falou, o carro te atende? Serve pra você? Eu falei, serve, maravilha. Aí eu peguei o carro, fiquei com o carro. E ali eu falei, caramba, eu não tô nem há 3 meses na empresa, acho que não tinha nem passado no processo de experiência ainda. E o cara já me ajudou a comprar um carro. Se eu firmar aqui então, há possibilidades maiores de crescimento. De crescimento. Porque eu falei, o cara nem me conhecia direito, eu ainda estava Mas aí interessante, né, Giovanni, a sua visão de crescimento dentro da empresa que você trabalhava. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Todo lugar que eu trabalhei... Você trabalhei... acha que isso é algo que não deve mudar nunca? Nunca. Na vida de uma pessoa, né? Nunca. Mesmo em lugares os quais não era o que eu queria crescer. Você queria crescer? Queria crescer. Mesmo que não fosse o que eu estava. Eu falei, não, eu já entrava e começava a observar e falava, não, eu quero crescer, eu tenho que crescer aqui dentro. Eu não posso ficar na mesma função que eu tô. Entendi. Eu tenho que crescer. Então isso eu sempre tive comigo. E a visão. Todo lugar que eu trabalhei eu cresci muito rápido. Principalmente porque, você quer ver eu ficar louco, cara? Às vezes a pessoa fala comigo assim, quem fez isso aqui? Quem deixou isso aqui? Quem deixou isso aqui errado? Não fui eu não. Pô, mesmo que não foi você, por que você não pega então e conserta? Isso se chama iniciativa, irmão. Independente se foi você, se não foi, se aquela função é para você ou não é. Então eu sempre fui assim. Toda empresa que eu trabalhei, eu observava o seguinte, aquilo que as pessoas não gostavam de fazer, eu ia e fazia. Eu falei, opa, deixa eu pegar e fazer. Diferencial. É o diferencial. Pô, o fulano não gosta de varrer a loja no final do dia, então deixa eu varrer. Fulano não gosta de passar pano, deixa eu passar. Fulano não gosta de espanar, deixa eu espanar. Fulano não gosta de arrumar o estoque, deixa eu arrumar. Então eu queria aprender a fazer tudo porque eu queria crescer. Então eu penso o seguinte, aquela pessoa que entra numa empresa, e tem alguns que falam assim, não, mas eu entrei aqui para ser, exemplo, eu entrei aqui para ser vendedor e não para ser estoquista. Então você coloca uma viseira, você vai ser vendedor a vida inteira. A vida inteira você vai ser vendedor. Você não vai crescer naquela empresa. Então eu sempre pensei, todo lugar que eu entrei, eu queria saber fazer de tudo. Porque o dia que faltasse alguém, eu poderia cobrir aquele alguém. O dia que surgisse uma oportunidade, ela poderia ser estendida para mim. E assim foi. Então uma das coisas que me fez pensar em ficar na Taquetá foi essa questão do carro também. Que eu falei, pô, o cara já me deu uma força. Então, se eu permanecer aqui, eu vejo projeção de crescimento, coisas maiores. Então, aí fechamos a loja,
Eu vim embora para casa cheio de sentimentos na ideia, cheio de ideia, e aí borbulhando ideia. E eu sempre fui o seguinte, cara, todas as oportunidades que surgiam para mim, eu guardava muito elas para mim, não compartilhava com ninguém. Dito e feito, não compartilhei com ninguém. No outro dia, né, segunda-feira, fui trabalhar normal, durante a semana eles iam para São Paulo, fui para São Paulo para uma feira lá, voltaram de São Paulo. Quando voltaram de São Paulo, a gente teve mais uma conversa. E aí, pensou? Como é que é? Tá de acordo? Eu falei, pensei, tô de acordo, vamos que vamos. Tem certeza? Tem. Tá, então nós vamos avaliar algumas ideias e aí vamos apresentar a proposta para você, a gente bate o martelo, beleza? Beleza. E aí eles me apresentaram a proposta. Qual que era a proposta? Eles iam me vender a loja por um preço justo e eu iria pagar a loja com o próprio lucro dela. Ou seja, eu ia entrar só com o meu trabalho. Entendeu? Aquilo que eu estava procurando, um parceiro onde entrasse com dinheiro, entendeu? E eu com o trabalho, aconteceu. Só que eu estava indo nos parceiros certos. Estava procurando homens. E eu deveria ter ido primeiro no sócio majoritário, que é ele. E é o que eu fiz. Aí as coisas fluíram. Então a gente entrou nesse acordo em 2013, quando foi dia 1º, não esqueça disso, 1º de março, eu assumi a loja. E aí dia 2, peguei a chave dia 1º de março, dia 2 eu já abri a loja como dono da loja. Aí me apresentaram para a equipe e tal, beleza, comecei a trabalhar. E aí o processo é longo, né? Se eu for contar aqui o processo... Muito bom. Adquiri a primeira loja, março de 2013. Maravilha. Trabalhei em 2013, trabalhei em 2014, a gente fez um contrato de 2 anos, para eu pagar a loja em 2 anos. Quando estava chegando os 2 anos, eles comentaram de vender a segunda loja. Aí eu já fiquei de antena ligada, eu falei, caramba, vamos vender a segunda loja. Tá aí mais uma oportunidade para mim. E aí eles começaram a fazer o mesmo processo, comentar com os representantes que estariam vendendo a segunda loja. E aí eu já plantei esse desejo dentro de mim, da segunda loja. Falei, Senhor, o Senhor me ajudou a adquirir a primeira. O Senhor é capaz de me ajudar a adquirir a segunda. E aí descansei e falei, cara, se for para ser minha, vai ser. Vai vir nas minhas mãos da mesma forma. Aí veio a segunda, veio a terceira. Aí acabou que eles não conseguiram vender a segunda para ninguém. Me fizeram a mesma proposta da primeira, na mesma condição. Quando foi em 2015, eu peguei a segunda loja, um contrato de mais 2 anos para pagar. Eu terminei de pagar a primeira, veio a segunda, 2015. Trabalhei, 2015, 2016. Quando foi em 2017, eles comentaram de vender a terceira. Só que a terceira loja era um valor muito maior, porque é uma loja mais estruturada, outro numa desafio região, na sua outro vida. Desafio. Aí, mesma situação, parecidíssima. Tinham, acho que 2 ou 3 pessoas interessadas nessa terceira loja. Já estava praticamente negócio fechado com uma delas. E eu entrei no mesmo processo de descansar. Falei, Senhor, se tiver de ser minha, ela vai vir nas minhas mãos. E aí, acabou que não deu um negócio com a pessoa que estava interessada nessa terceira loja. A loja acabou, eles me fizeram a proposta, só que o desafio era muito maior. E aí eu falei assim, cara, vamos encarar. Aí, só que aí foi um desafio onde eu não tomei a decisão sozinho. Aí eu consultei a Solange. Falei, olha, surgiu essa oportunidade, e aí, vamos ou não vamos? E aí ela falou, vamos que vamos pra cima, vamos adquirir a terceira loja, vamos trabalhar. Aí adquiri a terceira loja em 2017, acabei me tornando dono da empresa a qual eu era funcionário. Detalhe interessante, quando surgiu a oportunidade de eu pegar a segunda loja, o meu ex-patrão me falou assim, olha, eu vou vender minha segunda loja. É uma loja muito boa, é tão boa quanto a primeira. Por que você não faz o seguinte, vende a primeira loja e me compra a segunda? E aí ele conseguiu um cara interessado em querer comprar essa primeira loja. E me lançou a proposta. E aí eu falei, cara, eu não posso vender, é minha primícia, foi minha primeira loja, foi a primeira que Deus me deu. E aí falei, Senhor, eu não vou vender, porque foi o Senhor que me deu. Né, o Senhor usou, eu falo o seguinte, né, creio eu, que Deus usou meu ex-patrão e minha ex-patroa, eles foram um canal para abençoar a minha vida. Que eles poderiam ter vendido para outra pessoa, entendeu? Talvez, não sei, no mesmo valor que para mim, ou a mais ou a menos, não sei, ter dado condição para outra pessoa, mas decidiram dar condição para mim. E aí, dito e feito, eu não aceitei vender a primeira. Ele me deu uma semana para eu pensar. Eu pensei, falei, olha, eu não vou vender. Tem certeza? Tenho, não vou vender. Aí pensei comigo, se a segunda tiver de ser minha, vai ser, vai vir nas minhas mãos. E dito e feito. Depois concluiu a terceira, em 2017.
E aí veio crise econômica no país. Aí veio desafios muito maiores. Entendeu? Aí veio crise. Mas aí você já estava com a terceira loja. Já estava com a terceira loja. Entendeu? E aí eu acabei me tornando dono da empresa a qual eu era funcionário. Detalhe, sem ter um centavo para investir na empresa. Entendeu? Isso chama-se jogada de mestre. Pode ser, Jogada né? de mestre. Giovanni, foi um prazer falar com você. Independente do papo comercial que a gente teve, você contar um pouquinho da sua história de vida, mas eu acho que é um exemplo, né, de determinação, de persistência, de visão acima de tudo, né? E a gente fica muito feliz e aí acredito que os projetos para o futuro vão ser maiores ainda, né, com seus propósitos, mas eu acho que esse bate-papo que a gente teve aqui para os nossos inscritos do canal, eu vou fazer questão de colocar no canal da minha empresa, é um exemplo de vida, né? Eu sou suspeito para falar de você porque você também foi uma fonte inspiradora para mim lá atrás, quando eu te conheci em Salvador. Mas muito bom, meu amigo, muito bom, parabéns aí pelo empreendimento, pelo projeto. E daqui para frente só crescimento. Justamente. Crescimento. Mas parabéns. É isso aí. Tá? E o Café com Damas... Café com Damas. O Café com Damas vai ficando por aqui. Vamos ter novas entrevistas aí depois de um tempo. Forte abraço para os inscritos. Se inscreva no canal. Siga o Instagram da empresa Brasmedic e da loja do Acadêmico. Tchau. É isso aí.